o que tornou tudo isso possível, a pessoa que fez mais propaganda e que realmente foi um precursor desse movimento todo, sem dúvida, foi o Patrick, né? Ele que criou todo esse movimento de fachadas com paredes verdes. E o mais interessante, né? Eu dei uma palestra com ele, Jerusa, em Curitiba, uma vez. Ele tem esse cabelo verde mesmo, né? É uma pessoa fantástica, de um carisma tremendo. E ele contava que tudo começou com um aquário que ele tinha em casa. Ele tinha um aquário e o aquário dele começou, as plantinhas dos peixes começou a crescer, né, dentro do aquário. E ele achou bonito aquele, ele deixou e começou a encaminhar as plantas do aquário, e o aquário foi crescendo, as plantas foram crescendo e criou uma parede toda aí com várias vegetações. E ele foi estudar aí, Jerusa, ele foi estudar como fazer com que essas plantas nas paredes pudessem se desenvolver, né? Então, o que ele fez? Ele estudou as plantas que cresciam nas pedras. Olha só que genial. Essa foi a genialidade do Patrick, né? Ele pegou e estudou quais plantas se agarram na pedra e vivem, né? Porque tem plantas que não tem terra, não tem nada, como é que se ela agarra na parede e ela vai viver? E ele foi estudar e foi pesquisar essas plantas. E ele foi nas montanhas, recolheu essas plantas e ele criou um sistema de alimentação dessas plantas e fixação dessas plantas na parede. Foi isso que ele criou. Então, ele criou um painel em que ele pudesse grampear, ele grampeia, Jerusa, é grampeado mesmo, tá? Grampeia a planta, ela se enraiza nesse feltro, e esse feltro é irrigado por uma bomba e que, com nutrientes, ele vai alimentando essas plantas. Esse é o sistema inicial das paredes dele. É um sistema muito sofisticado, precisa de bombas, precisa de todo um trabalho de quantidade de água, de nutrientes, né? Então, é muito complexo, é muito caro fazer esse sistema. Hoje existe um sistema muito mais econômico, mas a genialidade dele foi exatamente criar esse sistema. E é muito bacana, porque como que surgiu isso? E hoje a gente vê prédios enormes com paredes verdes, a gente vê prédios enormes com telhado verde, e a gente vê vários tipos de plantas, né, espalhadas pelo prédio de uma forma inusitada. As últimas operações deles era exatamente como criar de outras formas essas paredes verdes ou essas obras de arte, né? Ele foi mais para a área artística, né? Ele é um artista em buscar não só as espécies perfeitas para cada situação, mas também a composição delas, as cores, etc., e fazer essa conexão da arquitetura e também do urbanismo, porque a arquitetura passa a ter uma conexão muito grande com o espaço externo, ou seja, com a cidade. Sempre a gente fala que a parede do edifício é a parede interna da cidade, né? Então, na medida que a gente trata as paredes do edifício, a gente está tratando a cidade. E o que ele fez? Ele fez esse trabalho não só em edifícios, fez em áreas públicas, como viadutos, que eram tremendamente inóspitos, concreto, né? Então, ele criou todo esse verde, e agora ele está criando essas luminárias, essas pendentes. Então, hoje ele está fazendo forro verde em Jerusalém. Então, ele já foi para outras áreas. Da parede, ele já foi para plantas penduradas, né? Ele faz alguns totens, né, que balançam nos shopping centers. Ele faz coisas incríveis. Mas e essa arte que ele fez foi até para o Teatro de Pequim, foi todo mundo, ele conseguiu fazer esse trabalho de utilizar as plantas dentro da arquitetura. Isso que eu acho muito bacana. E a gente vê que todos os arquitetos, a maioria dos arquitetos, tem essa dificuldade. Acha bonito, acha bacana, acha interessante essa volta às origens, trazer a vegetação para dentro da arquitetura, mas por uma inexperiência ou uma falta de técnica,
ele não consegue propor isso. E aí acaba não fazendo e não utilizando de um subterfúgio, de uma técnica tão bonita, tão agradável e tão importante para a qualidade de vida das pessoas. Então, todo esse movimento que o Patrick fez foi fundamental para expor, né, e colocar para o mundo técnicas que possibilitaram hoje a gente ter vegetação em todas as áreas.